Olá, pessoal. Dando continuidade, então, a esse capítulo, né, nós vamos ver a respeito do modelo atômico de Thomson, tá? E a respeito do descobrimento do elétron. Como nós vimos nas aulas anteriores, o primeiro modelo atômico, ele dizia, que era o modelo de Dalton, né? Ele dizia que o átomo, ele deveria ser uma esfera rígida, indivisível, certo? A questão é que a primeira comprovação científica, né, e escrita, digamos assim, de que esse modelo atômico de Dalton não estaria totalmente correto, né, ou seja, ele não era totalmente indivisível, surgiu pelos experimentos e postulados, então, de Thomson, certo? Então, Thomson foi aquele que, entre aspas, descobriu a existência do elétron, a primeira partícula subatômica que foi descoberta. A partir do momento que ele descobriu, então, essa partícula subatômica, né, ele, obviamente, né, já se identificou que aquele modelo de Dalton ele não estava correto, e aí Thomson sugeriu um novo modelo, que ficou conhecido como modelo atômico de Thomson, ou modelo do pudim de passas. A questão, né, é que essa comprovação da existência dos elétrons, né, ela surgiu a partir de um experimento que já era realizado por outros cientistas, né, e esse experimento se chamava de raios catódicos, né, raios catódicos era o que se obtinha nesse experimento, tá. A questão é que Thomson, então, né, a partir daqueles experimentos, certo? Ele chegou a 3 conclusões. A primeira conclusão, que na verdade já tinha sido obtida anteriormente, né? Então ele só comprovou, digamos assim, o que já havia se observado, era que os raios catódicos eles eram carregados negativamente. Por quê? Porque eles viajavam do cátodo para o ânodo, ou seja, do negativo para o positivo. Né, esses raios catódicos teriam uma carga negativa, já que eles eram atraídos pelo ânodo que era positivo. A questão é, qual era a natureza desses raios? Então, eles não sabiam exatamente o que era. Será que é uma radiação? Será que são partículas, né? É matéria? Isso não é? O que é exatamente esses raios? Né? O que são esses raios? Tá? Então, com os experimentos lá que Thomson realizou, ele chegou na segunda conclusão dele, que foi que esses raios eram, na verdade, partículas, né? Então, ele obteve esse resultado a partir de fundamentos, né, de leis do eletromagnetismo. Então, ele já sabia que era, na verdade, matéria, que não era um tipo de radiação. A questão é que nessa época já se sabia, por exemplo, da existência de íons, né? Como nós sabemos que são átomos ou moléculas que estão com maior número de elétrons ou menor número de elétrons. Então, poderia ser que esses raios catódicos, né, fossem feitos, por exemplo, de íons negativos. Existia essa possibilidade, né? Então, Thomson teve que avançar um pouquinho mais no seu estudo, né, para identificar, será que é um íon ou será que é uma outra coisa esses raios, tá? Foi aí que ele chegou na sua terceira conclusão. Nessa última conclusão final, ele observou que, na verdade, os raios catódicos eles eram constituídos de uma partícula universal, né? Ou seja, não era nada de íon. Na verdade, era uma partícula que existia em todos os materiais, tá? Se vocês assistirem lá a aula complementar, vocês vão entender por quê. A questão é que essa partícula, ela era universal, né? E olhem que interessante, ele também conseguiu obter uma relação entre a carga e a massa dessa partícula, certo? E quando ele fez isso, ele observou, por exemplo, que essa relação carga-massa dessa partícula, ela tinha um valor muito, muito menor que o menor átomo que se conhecia naquele momento, que era o hidrogênio, né? Que até hoje ainda é o átomo mais leve que nós temos, né? Então ele observou isso, olha, essa partícula, ela é negativa,
ela é universal e ela é muito, muito menor que um átomo de hidrogênio. Ou seja, é muito provável, né, que essa partícula esteja presente, então, em todos os átomos, ou seja uma partícula subatômica. Quando ele pensou nisso, então, ele reformulou, no caso, né, o modelo atômico, e ele pensou nos seguintes postulados. Olhem só, o primeiro postulado dele era, ele imaginava, né, que a maior parte do átomo deveria ser uma esfera, tá? Mas diferente do Dalton, que era uma esfera rígida, nesse caso ele sugeriu que essa esfera fosse permeável, ou seja, né, que as coisas, a matéria, as partículas passassem por essa massa aqui, certo, esférica, que teria uma característica positiva, né? Bom, por que ele imaginou provavelmente que isso aqui deveria ser permeável, né? Porque ele não conseguiu, na verdade, nos experimentos dele, identificar de fato uma partícula maciça positiva. Mas ele sabia que o átomo era neutro, então algo positivo deveria ter nesse átomo, né? Então ele sabia somente que o elétron era uma partícula, ou seja, né, de matéria maciça, mas deveria existir algo positivo que ele não encontrou. Então ele pensou assim, provavelmente, né, deve ser ali uma nuvem, uma geleia, né? Imaginem isso, tipo uma gelatina, certo? Positiva, e eu consigo, né, fazer com que as partículas passem facilmente por essa massa positiva, tá? Então essa foi a primeira questão. A maior parte do átomo é uma esfera permeável positiva. A segunda é que essa massa, ela seria encrustada, né, por esses elétrons que ele identificou, por essas partículas negativas, né? Por que ele pensou nisso? Bom, nós sabemos que os elétrons, todos são negativos, então eles iriam se repelir. Então é muito provável, né, que esses elétrons estivessem o mais longe possível entre si. Então eles iriam se distribuir de forma homogênea nessa massa aqui positiva, tá? A princípio todos estavam parados, né? Então ele não tinha nenhuma comprovação que estariam em movimento. Então tudo estava parado, né? E aí ele assimilou, por exemplo, a um pudim de ameixas, né? Então, na verdade, é uma sobremesa que tem lá na Inglaterra, mais ou menos, né? Então ele associou que deveria ser algo semelhante àquilo, tá? Aqui, terceiro postulado, tá? A carga positiva do átomo, né? Ou seja, essa carga que tem esse gel aqui positivo, tá? É igual à soma das cargas dos elétrons, né? Então, dependendo do número de elétrons que tivesse o meu átomo, a carga dessa massa seria igual à soma das cargas dos elétrons. Por quê? Porque o átomo era neutro, então as cargas deveriam ser iguais. E no caso do quarto postulado, foi quando ele obteve aquela relação entre a carga e a massa do elétron, né? Então ele obteve que essa relação é de menos 1,76 vezes 10 na 8 Coulomb, que é a unidade, como nós vimos, para carga elétrica no sistema internacional, por grama, né? Menos, porque é negativo a carga elétrica do elétron, né? Menos 1,76 vezes 10 na 8 Coulomb teria, então, em 1 grama de elétrons, certo? Vejam que essa razão entre a carga e a massa, tá? Apesar de, naquele momento, né, não ter sido tão relevante, é claro que foi relevante para se saber, por exemplo, a magnitude, né, desse elétron, se ele era grande ou não, né, até para se dizer que era uma partícula universal, né, para inferir isso. Mas esse resultado ele auxiliou muito, né, porque posteriormente Millikan, que era um outro cientista, ele conseguiu determinar, né, a carga exata do elétron. E quando isso foi obtido, né, com essa relação do Thomson entre carga e massa, e com o resultado de Millikan, que era sobre a carga,
né? Foi se juntado esses dois resultados e obteve-se, então, o valor da massa do elétron, né? Então, vejam que nós reunimos duas informações para se obter a massa final de cada um dos elétrons. Bom, como sempre, né, alguns pontos ainda não estavam, né, conforme a realidade nesse modelo de Thomson, certo? Então, obviamente, estudos posteriores refutaram algumas questões. Primeira questão, tá? Relacionada à permeabilidade dessa massa aqui positiva. Então, hoje nós sabemos o quê? Que, na verdade, a parte positiva, né, ela não é assim permeável, na verdade, é formada de partículas que são densas, certo? São massivas, digamos assim, que são os prótons, tá? Então, a parte positiva não tem nada de permeável. Em segundo, a localização dessa carga positiva. Então, Thomson, ele achava o quê? Que a carga positiva estava distribuída de forma homogênea no átomo, né? E hoje nós sabemos o quê? Que, na verdade, a parte positiva está localizada numa região muito pequena do átomo, que nós chamamos de núcleo. Terceira, a parte da localização dos elétrons. Então, na verdade, nós sabemos hoje que os elétrons não estão distribuídos ali de forma homogênea, né, em torno, no caso, nesse átomo, né? Na verdade, eles estão dispostos em torno do núcleo, né? Numa região que nós chamamos de eletrosfera. Em resumo, né, o que nós obtivemos, então, de resultados positivos a partir de Thomson? Primeiro, que os elétrons, de fato, são partículas negativas e são partículas subatômicas. Ótimo. E além disso, né, foi, no caso, comprovado depois que aquela relação entre a carga e a massa do elétron foi determinada de forma correta por Thomson, né? Então, essas foram as contribuições principais dele. Ok, então convido vocês a assistirem àquela aula complementar, que eu vou explicar um pouquinho mais a respeito, então, do experimento do Thomson e por que daquelas conclusões que ele teve, né, para formular o modelo dele, né? E aí nos vemos, então, depois na aula 5, quando nós vamos falar a respeito do modelo de Rutherford e o descobrimento do próton, ok? Nos vemos lá.